Olá, ouvintes da 87.9 FM. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa. No programa de hoje, iremos entrevistar Elias Fernandes, das Óticas Diniz, da Zona Norte. Iremos trabalhar o tema sobre saúde ocular, um tema de utilidade pública. Agradecendo aqui a todos que participam, como espectadores e também ouvintes da Zona Norte FM. Nos acompanhe pelo chat no YouTube da Zona Norte FM. Quero deixar uma boa noite aqui a todos, aqui em São Gonçalo. Alô, você do bairro Jardins, que nos escuta e nos acompanha pelo chat no YouTube. Boa noite, Elias. Em Tudo bem, Elias? primeiro lugar, queria agradecer, né, por ele estar aqui para debater um pouco de ótica, saúde ocular, importante. E agradecer esse espaço aqui para a gente debater um pouco sobre a questão da visão, né? Algumas pessoas dão importância, outras não, vai empurrando com a barriga, mas é algo que não pode, né? Tem que ter muita atenção. Eu que agradeço, Elias, essa questão de você estar aqui participando com um tema tão importante e de utilidade pública. É o tema sobre saúde, saúde da nossa visão, saúde ocular. Eu sempre falo sobre o pessoal que usa óculos, né? A questão da visão, da correção visual. E a importância de ir a um oftalmologista também, né? É muito importante também você sempre ir ao seu oftalmo, tá certo? Tem essa importância porque não é simplesmente, Hortência, ver a questão de grau. Não é a questão de corrigir só um grau. Vai além de um grau. Um exame oftalmológico vai além de um grau, né? Então, o oftalmologista está ali para ver algo mais aprofundado do seu olho, ver a saúde do seu olho, que é muito importante, e não simplesmente, não vá naquele pensamento, dizer, não, vou no oftalmologista só para mudar meu grau. Não, não é bem aí não, que começa mais É, complicado. assim, como é que você vê o cliente que fica adiando a consulta do oftalmologista, diz que está vendo bem, com óculos que já passou de 2 anos, 3 anos, sem fazer essa consulta ou a substituição, né? Hortêncio, as pessoas ele têm um costume de prolongar essa questão de estar usando óculos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é bom, tá? Tem pessoas que dizem assim, Elias, se eu não usar óculos, vai piorar? Se você usar ou não usar, essa questão do crescimento da dioptria, que é o grau, ou mais ou menos, isso vai acontecer. O óculos ele vai ali me ajudar, né? A visão normal eu não tenho mais, mas o óculos ele vai me ajudar. A importância da questão de você ir ao oftalmologista todo ano é justamente para ele verificar como é que está sua retina, a pressão intraocular, que isso é muito importante também, a questão do O glaucoma, glaucoma que né? está. E isso está aí. Tem pessoas que não têm nem noção, né? Tem nem noção que é um glaucoma, né? Que fala sobre a pressão intraocular. Então, a questão não é só mudar o óculos. E o óculos, a lente, com determinado tempo, ele vai envelhecendo, a lente também, ela vai perdendo, tá? Sua qualidade, ela vai arranhando, ela vai prejudicando sua visão também, e ali vai mexendo em um grau e outro, e você vai sentindo certa dificuldade, não somente do grau, mas também às vezes a lente também ela desgasta, né? O desgaste natural, né? Isso, desgaste Agora eu quero natural. falar um pouco sobre a questão da qualidade de lentes. Pronto, hoje eu sempre falo para os consultores e alguns clientes, né, uns mais antigos, antigamente era mais fácil vender armação e lente, porque antigamente a quantidade de lentes era pouca no mercado. E a questão da armação, o cliente não tinha muita opção em escolher. Geralmente aquelas armações de acetato, quadrado ou redondo, né? É aquele formato ali e pronto. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho uma variação de armações diferentes, né? Questão de acetato, metal, parafusada. E eu tenho uma gama exorbitante de lentes, tá? As lentes hoje mudaram muito a questão da tecnologia. Em toda lente você vai ver, Hortêncio, você vai conseguir ver, mas tem lentes com algumas tecnologias diferenciadas, vai te dar um contraste melhor, um Conforto conforto visual, né? melhor, exatamente. Ah, Elias, mas eu uso uma lente mais, vamos dizer, mais simples, eu consigo ver? Consegue,
mas uma lente de tecnologia mais avançada vai te dar um conforto visual melhor. Opa, tô Tá? precisando aí. Principalmente o pessoal que usa multifocal, por exemplo, né? O multifocal, ele já tem aquela situação de ter longe, intermediário e perto. Existe essa graduação numa lente só, tá? E esse conforto, as tecnologias hoje que existem nas lentes ROI, as S-LO, as AIS, ele dá um contraste diferenciado, tá? Um conforto diferenciado em questão de visão. Começar aqui boa noite aqui para os espectadores que já despertaram. Boa noite aqui para nobre Edi Carlos Silva. Boa noite e um abração. Brena Isabelle, falando diretamente de Extremoz. Olha a importância aí É, da mídia social. coisa boa. Brena aqui, ela falou um comentário, elogiou o tema, que é importante, e diz que há vários problemas de retina, catarata e glaucoma. Tem. Hoje, assim, é muito comum hoje a questão de pterígio também. O pterígio é aquela carnezinha que cresce no Sim, olho, fica né? avermelhado, né? Isso. No A começo. catarata, hoje, a cirurgia da catarata, quando vai ao oftalmologista, você vai ver que hoje é muito simples. E é bom procurar o oftalmologista para isso. O que não pode, Hortência, é deixar essa catarata ficar velha. Demorar muito tempo para fazer essa cirurgia, porque você sabe que quanto mais tempo passa, as coisas ficam um pouco mais dificultoso. Mas a cirurgia hoje é muito simples e fácil, tá? Principalmente a de catarata e a de pterígio. Então, quem tem a preocupação, muitas vezes tem um tio ou um avô que tem medo, por exemplo, ó, vou deixar aqui bem claro, é simples hoje. Uma catarata, por exemplo, é 15 minutinhos ali, faz rapidinho, o oftalmologista vai orientar perfeitamente, tá? O que não pode é deixar isso prolongar. E a questão de retina também é justamente no exame oftalmológico, que o médico vai verificar ali a questão do fundo de olho e ver se tem algum problema na retina e assim tomar as precauções, né? Obrigado pelo comentário aí, Brena. Um abração, Brena. E aqui eu quero mandar um abraço, a participação de Renan Tavares, meu primo, falando diretamente de Parnamirim. Vamos ver o comentário de Renan. Ele pergunta qual a média de tempo recomendada para a visita ao oftalmologista. É, se for pela regra, são a cada 9 meses, mas o oftalmologista ele pede para ir ano em ano, tá? A Certo. cada ano é bom sempre ir ao oftalmo. Lembrando, quem é o Renan rapaz? Tavares. Renan, volto a ressaltar aqui, essa consulta a cada ano não é só para ver o grau. O grau é o último estágio de uma consulta, tá? É para ver fundo de olho, para ver se tem questão de glaucoma, pressão intraocular, essas coisas assim a mais, tá? Então, como tema, é bem importante citado aí saúde ocular. Isso, exatamente. Um desconforto na nossa visão, no nosso olho, é uma coisa muito incomum. Isso. Hortência, aproveitar aqui também, pessoas que não. Elias, eu não uso grau nenhum. Isso é importante também, tá? Eu tenho um filho, não uso grau. Eu tenho uma filha, ou então eu mesmo não uso grau nenhum. É bom usar uma lente? Você pode usar lente plana, sem dioptria, sem grau nenhum. Mas qual é a importância? São os tratamentos que existem nessa lente. Hoje existe um tratamento chamado filtro azul, que é uma luz que é emitida pelos aparelhos celulares, por telas de LED, por luz de LED e tal. Então, existe uma emissão de uma luz chamada luz azul. E tem uma parte dela que é nociva. Então, tem tratamentos de lentes hoje específica para filtrar essa parte. E assim, melhorar a minha saúde ocular. Duas perguntas interessantes aqui surgiu. Vamos lá. Qual a pressão normal do olho e por que alguns clientes não se adaptam com a lente? A primeira pergunta é de Carlos Silva. Pronto, vamos lá. A questão da pressão, eu não vou entrar muito na questão do valor da pressão, porque é algo oftalmológico, tá? Então, eu tenho minhas limitações como técnico óptico e a área que eu posso alcançar, tá? Mas isso é bom verificar já junto com o oftalmologista, tá certo? Certo. Então é bom sempre verificar essa questão da pressão. A questão outra é a lente. Porque alguns clientes não se adaptam com a lente. Pronto. Aí Qualidade. depende. Tem a questão da qualidade da lente, tem a questão também das medidas que foi verificada, tem a questão do tipo de armação e lentes que foram indicadas. Como eu falei, com qualquer lente você vai ver, mas se as medidas não estiver corretas, você não vai ver. Se a lente tiver baixa qualidade, você também não vai ver, vai ter dificuldade. Respondida a pergunta aí, Brena. Obrigado mais uma vez. Pode perguntar que o homem está aqui, viu? E o que ele não responder agora vai encaminhar, Com direcionar certeza. a informação. Representando as Óticas Óticas Diniz, Diniz. Zona Norte.
Eh, a outra pergunta é minha, Tá. é sobre a questão o cliente, ele sempre procura um pouquinho do preço, questão de preço. E como é que você recomendaria, de uma forma simples, porém técnica, essa informação? Tá. Hoje existe essa briga de preço e questão de qualidade de produto, né. Então a gente tem que ter a questão da qualidade do produto, tanto da armação quanto da lente. Às vezes a gente se preocupa só a questão da lente e esquece da armação, de como a armação ela é fabricada, não é verdade? Tem tipo de armações aí que ela é fabricada, você não tem nem noção como é esse tipo de fabricação, mas lembre-se que é um produto que vai estar em contato com sua pele. Sua pele, você vai suar. Então, esse contato, dependendo do produto da armação, se não tiver uma qualidade, pode criar aí uma Uma irritação, reação uma química, reação né? química na pele, por exemplo. E a questão da armação, existem armações de entrada, né? Tanto multifocal quanto monofocais, de valor aí acessível de R$ 200, R$ 300, que tem a garantia. Isso também é importante, tá? É bom que toda lente que você compre, ele tenha uma garantia, porque toda lente ele dá uma garantia no produto e a garantia na adaptação da lente. Um suporte, O né? suporte, exatamente. Porque Isso às é vezes a muito gente vai importante. atrás de uma lente, vê lá, não, lente muito baratinha, e muitas vezes quando você precisa do suporte, É essa negado? lente que você comprou, muitas vezes é negada, porque aí não vai ter esse suporte adequado, né, a lente não vai ter essa qualidade toda, tá. Então, a importância existe aí como você, vamos dizer, ter a junção do valor e uma lente também de qualidade, que chega aí uma média de uma lente monofocal, você gasta aí com armação uma média de R$ 400, R$ 500, existe essa possibilidade, tá. Multifocal a R$ 500, R$ 600, existe essa possibilidade, mas eu estou falando de lentes de entrada, mas lentes Intermed... que têm qualidade, né. E o intermediário? O intermediário aí, monofocal e lente, você gasta aí uns R$ 700, e multifocal de R$ 800 a R$ 900. Tá? São lentes com uma certa qualidade e armação também, tá? Não se prenda só à lente. Existe a qualidade na armação também, tá? Existem as garantias das armações É o também. conjunto agregado e É, acoplado, né? isso, exatamente. Tem que pensar nos E dois. tudo isso, Hortência, é bom ter a atenção também que não é simplesmente alguém lhe vender uma lente ou uma armação sem assim também verificar a dioptria correta, verificar as medidas corretas da armação que você está comprando, tá certo? Porque tudo é uma junção. Para eu ter um bom resultado, eu preciso de armação correta, lente correta e medidas corretas. Antes da primeira pergunta, da próxima pergunta aqui, eu vou formular mais uma pergunta. Tá. Como é que você hoje enxerga o cliente das óticas Diniz? Hoje eu enxergo um cliente que procura, primeiro, confiança, qualidade no produto, no que ele está comprando, né? E a questão da assistência. Ele tem esse conjunto de situações, tá? É aquele cliente que quer a questão da confiabilidade, sabe que hoje a Diniz hoje está o quê? Há 33 anos de mercado, é um bocado de tempo, 33 né? anos, né? Através das óticas Diniz. Aqui em Natal estamos com 23, 24 anos, 25 anos 25 já de anos de Natal. mercado. Então, assim, é um bom tempo, né, que a gente tem de mercado e, assim, satisfazendo os clientes com questão de qualidade, conforto e confiabilidade da marca, né? Então, o cliente, óticas Diniz, Zona Norte, ele Isso. não busca apenas um produto, ele Não. tem um suporte de um serviço que dá uma assistência É, pós-venda. isso, exatamente. Assim, hoje, quando os nossos clientes que compram nas óticas Diniz, tá? Depois que ele compra essa lente, quando passa assim uns 5 dias, nossos consultores faz contato para saber como é que tá a adaptação, como é que tá o produto. Não esqueça de sempre passar aqui na loja para fazer a manutenção, que é importante a manutenção, tá? A Sim, manutenção das óticas Diniz, ela é feita a cada 3 meses, totalmente grátis. Às vezes é para trocar aquelas borrachinhas que tem na sim. armação, né, fazer uma limpeza na lente, Parafuso o folgou. parafuso folgou, porque o que acontece às vezes, Hortência, às vezes a pessoa compra uma armação e ele sai vendo bem ali na ótica, ok? Depois de uns 3 meses, ele às vezes reclama e diz assim: "Rapaz, quando eu comprei a lente e a armação, eu estava vendo bacana, agora tem uma dificuldade, não consigo mais ter aquele foco". Por quê? A armação ela folgou.
De tanto Folga. eu tirar e colocar, ela folga. Então eu preciso reajustar essa armação para que as medidas voltem aos seus lugares A normais. perna do óculos empena para um lado, Empena para um empena para o lado, outro, você fica olhando exatamente. um pouco Isso. atravessado. Então esse empeno que dá na armação mexe na estrutura das medidas. E isso é que me dá, às vezes, desconforto na visão. A lente em si, a lente encaixou na armação, mas ela folga com o tempo. Você também, a ótica dá esse suporte e ajuste? Tem armações parafusadas que com determinado tempo ela folga. Já a armação em acetato e aro total é difícil acontecer isso. Normalmente acontece de lentes folgar nas armações parafusadas. Sim, Mas a gente faz esse ajuste também, tá? interessante. Aqui, Brena fez mais uma pergunta. Vamos lá, se você responde ou passa. Tá? A cirurgia de refrativa, com o tempo feito, a cirurgia, o grau do olho volta ao normal? Aí vai depender também, tá? Por que que eu digo assim depende? Porque depende eh, de cada comportamento do ser humano mesmo em si, da recuperação, tá? Existe a cirurgia refrativa que se faz, a grande maioria não volta. Existe um paciente ou outro que pode acontecer de voltar, mas não com a dioptria, com o grau anterior, o grau que estava antes. Mas sim um grau leve, né? Não como, vamos dizer, uma pessoa que tem -10, voltar aí para -3, -2, mas depende de cada paciente. Isso é comportamento de cada paciente, tá? Isso, Individual, isso né? é individual. Não existe uma regra, tá certo? Não existe uma regra. Se quiser mais informação sobre isso, realmente o oftalmologista ele pode lhe falar. Renan Tavares tem mais uma pergunta, vamos lá. A hereditariedade é um peso alto para as doenças oculares? Principalmente o glaucoma, tá? O glaucoma é uma que já pode vir do meu tio, pode ser Meu vir do meu avô, pai, do meu avô, presta atenção tá? aí, viu, Renan Tavares? É. Acorda aí pros olhos, viu? Então tem algumas doenças que ela já vem do meu tio, já vem do meu avô, e isso causa muito, a questão da miopia também, as altas ametropias, tá? O glaucoma em si, ele é irreversível, né? De- Ou pode reverter o glaucoma também? Pode Hoje, controlar. Existe controla, né? controle, existe cirurgias, tá? Para isso. Porque não existe só um tipo de glaucoma, existe alguns tipos de glaucoma. Uns você vai controlar com colírio, outro uma cirurgia vai resolver ali, o colírio vai conseguir, vai controlar também. E tem situações mais graves que vai chegar à cegueira, né? Então por Agora, isso que é importante. agora vem pra mim. Eu fui pro oftalmo, fiz a consulta, atualizei, aí ele passou um colírio. Aí esse colírio é o lubrificante, né? Eu tô com piscadeiro nos olhos, Então desenvolveu você, do nada, então você tá com o olho ressecado. mas hidratou e muito e reduziu, né? Sim, sim, sim. Reduziu de certa forma, mas eu acho que ainda precisa de um lubrificante mais forte, um óleozinho mais... Mas hoje a gente sofre muito com a síndrome do olho seco, né? Porque hoje todo o nosso ambiente de trabalho é ar-condicionado, Sim, né? Então, hoje os aparelhos celulares, se você observar, Hortêncio, muitas pessoas ficam vidradas no aparelho celular, pouco pisca, eu preciso piscar o olho para produzir lágrima também. Então, hoje existe uma síndrome aí no meio da população, síndrome do olho seco, e o oftalmologista hoje ele está passando muito colírio com pra lubrificante. É para você. foi. Aí tem uma preocupação nisso aí também, ó, que é por causa um dos fatores que muitas pessoas não podem usar lente de contato, tá? É porque se você não tiver uma boa lubrificação de lágrima no olho, essa lente de contato pode ser prejudicial para você. Olha a informação, saúde pública aí, viu? Com certeza. Interessantíssimo, Muito viu? importante essa questão da lente de contato. Para usar a lente de contato, não simplesmente você tem uma ideia de dizer, eu vou comprar a lente de contato, até com as coloridas de carnaval. Eu vou comprar e vou usar aqui, tá tranquilo. Não, não é bem assim. Tem uns testes que você faz, tem que ir no oftalmo para fazer esses testes. Um dos é chamado teste Schemer, que é a quantidade de lágrima, e outros testes que se faz para saber se você é apto a usar lente de contato ou não. A da E, mais simples, a mais e para isso, os clientes normalmente atropelam, né? atropela. Atropelam. Infelizmente, né? Às vezes tem alguns casos aí, se você procurar, tem alguns casos de pessoas que usam lente de contato sem a orientação de um oftalmo e aí sofre algumas lesões de córnea e é meio complicado. Aí quando fala-se de córnea, a gente tá falando de uma das principais lentes do nosso globo ocular, né? E Verdade. danificou ela, o negócio é complicado. Outra pergunta aqui interessante de Carlos. A gente lá nos bastidores falamos a respeito disso, né? Sim.
a questão do óculos de farmácia, se substitui os óculos das óticas? Legal. Isso é uma pergunta popular, muito interessante. Ó, Valeu, de o Carlos. óculos de farmácia, normalmente ele é vendido para corrigir aquela visão de perto, é quando chega a presbiopia. É para quem precisa estar lendo, tal, para crescer um pouco a imagem, né? O óculos de farmácia ele pode ser usado como paliativo para um determinado tempo. Ah, não estou podendo comprar um óculos agora, eu preciso de algo urgente, você comprar esse óculos e usar ali só para algum determinado tempo, para, vamos dizer, para uma saída. Mas por que não é bom usar ele frequentemente? A armação que é feita lá naqueles óculos de farmácia, ele não segue o padrão das suas medidas. E esse padrão das medidas é importante. É ele que vai falar sobre a questão do posicionamento da convergência, porque sempre que a gente olha para perto, o nosso olho ele tende a converger. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, para a parte do nariz. Esse acompanhamento, a lente de farmácia, ele não acompanha. Ele segue um padrão. E não existe um padrão. Existem variações de medidas. E se eu não usar uma lente adequada com essas medidas, eu posso ter aí algum problema de visão em questão de forçar muita visão, sentir dor de cabeça. E não é legal. Respondida a pergunta aí, é de Carlos, obrigado por participar. Renan fez outra aqui, um comentário bem interessante, é que o nosso avô, ele morreu cego, né, com Tá. glaucoma. Aí o que você aconselharia, como nós, que tem a hereditariedade dele, Pronto. somos netos? Vocês que é principal cliente do oftalmologista, paciente do oftalmologista. É o principal. Todo ano vocês têm que fazer esse mapeamento, esse acompanhamento. Porque aí sim, o oftalmo ele vai sempre verificar como é que está a pressão de vocês. Se teve alguma alteração, ele tem tempo hábil de fazer alguma ação, se for preciso usar algum colírio, ou o que seja necessário fazer. Mas vocês em específico, por ter já essa questão do avô tal, que teve a questão do glaucoma, vocês todo ano obrigatoriamente tem que ir no oftalmo. Ana Tereza aqui, boa noite. Ana Tereza, a gente foi bem corrido, ela perguntando aqui se vai ter sorteio, mas Elis vai ter outra participação aqui, Sim. outras e outras participação. Com certeza. E na próxima a gente se organiza para essa missão, viu? Com certeza. Obrigado pela pergunta. Aí assim, gente que já tem uma hereditariedade muito forte, tem que tomar isso como ciência, né? Eu uso óculos, eu não estou usando óculos agora, mas o meu óculos é de sol. Eu vou me preparar, tá aqui Elias da Ótica Diniz, Zona Norte. Próximo mês eu estou adentrando aí, tem que estar com a visão adequada. Nossa saúde ocular é fundamental. Aproveitar, como você falou da questão do óculos solar, cuidado nas armações que compra óculos solar. Certifique-se se a lente tem proteção UV, tá? Porque o que é que acontece no nosso olho quando a gente coloca uma lente solar no rosto? Esse meu é solar, porém é de grau, certo? O outro que danificou. Pronto, mas existe também óculos solar de grau que tem proteção UV, tá? Não necessariamente deve ter grau não, mas tem lentes que tem proteção UV. Quando você coloca uma lente no rosto, o olho, a nossa pupila, ela entende que tem algo escuro e ela vai abrir. Quando ela abre, por que ela faz isso? Porque ela entende que na frente do olho tem algo escuro e ela precisa abrir para entrar luz. Se a lente não tem proteção UV, eu estou abrindo a janela do meu olho. Se a lente não tem proteção, isso quer dizer que vai queimar mais rápido, entrar mais raios dentro da minha retina. Por isso que é importante, pessoal, vai comprar óculos solar, exige que o óculos tenha proteção UV. Você está numa praia, por exemplo, você está em uma exposição gigantesca, né? Então, você colocou ali o óculos solar, a sua pupila vai abrir, vai entrar mais raios UV se a lente não tiver proteção. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter com o óculos solar. Interessante, né? E as pessoas não têm problema, supostamente, ou não fizeram o exame de uma certa forma, não tem acompanhamento, fica trocando desse óculos de sol, não discriminando. Sim, Mas, de claro. qualquer forma, compra um óculos aqui, outro acolá, independente de onde compra, se é na rua, se é numa lojinha. Aí, qual o problema aí? Ele não vai ter o problema no momento. Isso é acumulativo. Aí, isso vai ajudar em que, Elias? Pode ajudar em problemas na retina, futuramente. Pode ajudar na questão da própria catarata também. Pode ajudar no crescimento de um pterígio também.
Então, assim, são situações que vai ser acumulativa. Lá na frente você vai sentir. Entendi. A Ana Tereza, ela pergunta aqui se só confiável, mais na ótica. Sim, com certeza, né? É, com Como Elias certeza, falou, confiar toda mais na loja. referência, os óculos são vendidos não apenas por ser vendidos, Não né? sei, exato. Como eu falei para você, existe a questão da lente, que ela tem que ser bem indicada para o cliente específico, né. Tem a questão das medidas. Outra coisa que é importantíssimo, existe hoje as óticas, quando é aberto um ponto de ótica, tem que ter assinatura de um técnico óptico, tem que ter uma pessoa responsável, porque tem formação para isso, tá. É importante dizer que existe uma formação chamada técnica em óptica, tá, que são pessoas formadas que vai mexer tanto na parte de produção de lente, montagem de óculos e a questão de adaptação de óculos. Porque se o cliente ele vai numa ótica, ele compra e sente a dificuldade na adaptação, esse técnico é ele que vai ver a parte técnica que está precisando fazer de ajuste para chegar a ter um bom conforto nesse cliente. Antes da próxima pergunta aqui, são todas óticas que têm o técnico em ótica ou não? Não, infelizmente não, né? Infelizmente existe uma boa parte de ótica que não tem esse técnico, tá? Muitas das vezes tem a ajuda de um laboratório, né? Mas o importante é ter esse técnico para assinar sobre a questão da qualidade da própria ótica, né? Dos consultores, dos treinamentos que é feito para os consultores também, tá? É ele que geralmente está ali verificando, ajustando algumas coisas com os consultores óticos. Porque um vendedor de ótica, ele não é um simples vendedor. Ele não tem que ter simplesmente só a forma de atuação da venda. Ele tem que ter o conhecimento técnico também. E esse conhecimento técnico é conhecer as lentes, é saber ler uma receita de um oftalmologista, porque quando um cliente chega numa ótica, a primeira coisa que ele vai ver é a receita. E ali na receita está dizendo o parâmetro que ele deve seguir para indicar a lente, que tipo de lente, né, tipo de armação que vai ser adequado para aquela lente, e a questão das medidas. Então é todo um conjunto técnico, não simplesmente só venda. Certo. Quero deixar aqui também uma boa noite a quem nos ouve e também nos acompanha pelo YouTube da cidade de São Tomé e também nossa transmissão para a cidade de Espírito Santo. Um abraço a todos vocês aí que estão nos ouvindo. Elias, tem mais uma pergunta interessante antes da gente adentrar a localização para o ouvinte e espectador Ah, dos seus empreendimentos aqui na Zona bacana. Norte de Natal. Vamos lá. Renan pergunta aqui: em profissões de risco para a visão, feixes de luz diretas, brilhos intensos, radiação de UVA, UVB, por exemplo. Aí ele diz como soldador e pessoas que trabalham em salinas. Quais são as ações recomendadas? Para quem trabalha com questão de soldador, tem a máscara específica, né? E ela chega numa proteção UV aí muito, muito elevada, devido à questão da própria solda lá. E quem trabalha em salinas, obrigatoriamente, esse cidadão ele tem que usar lentes UV 100%, tá? Existem as lentes que têm uma variação de proteção UV, mas esse que trabalha em salina, que está sempre em questão da parte de muito brilho, muita exposição e tal, esse tem que usar lentes com proteção UV 100%. Lentes escuras, principalmente, né? Porque eu tenho proteção, Hortência, tanto na lente escura quanto na lente clara. Um exemplo, eu uso essa lente aqui. Ela é uma lente clarinha, mas ela tem proteção UV. Não necessariamente tem que ser escura, para você ver o que é Uhum. qualidade de lente, né. Então para eles que vai usar lá em Salinas, esses cantos mais claros, tem que ser proteção UV 100%. E tem armações escuras com proteção UV 100%. O soldador em si, ele já tem aquela A máscara em máscara em si. si, ele já tem aquela proteção ali, tá. Aquela proteção ele não vende nenhuma ótica, a Não vai. própria não vende, porque a própria máscara ela já vem com essa fabricação e já vem com essa proteção aí para porque a parte da solda É uma é uma blindagem, né? blindagem Uma certa blindagem, exatamente. né? Isso. Valeu, Renan. Obrigado mais uma vez. Engenheiro da NASA, o engenheiro da NASA aprovou. Quem foi que falou isso aqui? É, Aí, em relação a você, há quanto tempo você está no ramo de Eita, óticas? legal. Assim, já tem 24 anos que eu estou no ramo óptico, né. Esses 24 anos já trabalhei em algumas indústrias, algumas multinacionais como Roya, são esses do Japão,
Zeiss, que é lente da Alemanha, na Essilor da parte da Transit, que são lentes francesas. Então, assim, eu já dei um tour aí bacana no ramo óptico, tanto da parte do laboratório, da fabricação de lente, como também na parte de montagem de óculos, né. Então, nessa trajetória, eu já dei muito treinamento, dou treinamento até hoje. Uma das coisas que mais me preocupou na parte ótica é que a parte técnica ela é um pouco difícil de entender na parte de ótica, né. Então isso me deu a oportunidade de pensar no meu livro aí, que eu lhe presenteei aí, com Ótica Fácil, né. O livro aqui é maravilhoso, vou ler, quem sabe também eu não me torne um Sim, com técnico em ótica, certeza. né. Ótica Fácil, Exato. é um livro composto muito Isso. bem E elaborado. esse livro eu tiro um pouco, assim, do termo técnico e coloco um pouco mais popular, porque eu viso a questão do consultor em aprender ótica de uma maneira fácil e que transmita esse conhecimento para o cliente final de uma forma fácil. Você há de concordar comigo que o cliente que senta comigo no balcão, ele não entende nada de ótica. Então, se eu começo a falar algo muito técnico, ele vai se perder, não vai saber o que é que está sendo falado. Então eu preciso passar algo e de uma forma que seja simples de entendimento. Por isso que veio a ideia de fazer o Ótica Fácil. Ótica Fácil, né. Aí esse livro, ele fica disponível para o consultor de ótica. O cara tem uma É, ótica, se ele quer adquirir esse livro, pronto, se ele quiser, tem lá no meu Instagram, tá? Elias Júnior 2009, tem um link para poder comprar. Mas ele é vendido na Amazon, é vendido na Apple, é vendido nas principais livrarias digitais hoje no mercado. Só colocar lá Ótica Fácil, você recebe o link rapidinho, até pelo próprio Google. o homem não é apenas empreendedor de uma área, ele é empreendedor de conhecimento, de saberes, né. Então, culturalmente, você é uma pessoa, pode-se dizer, esclarecida, com muito conhecimento técnico. O programa está sendo enriquecido de informações muito boas para toda a população. Isso é importante, né, e eu também falo muito para os consultores de ótica, né, sempre que eu dou aula, sempre que eu dou treinamento para alguns grupos, da importância, né, de você aprender e passar a confiabilidade para o seu cliente final. Lembre-se, você não está simplesmente fazendo uma venda, você está ali cuidando da saúde, da visão de uma pessoa. A pessoa ela quer sair dali vendo bem. Claro que a pessoa jamais vai ter sua visão normal como era antes, mas o óculos está ali para ajudar. E esse óculos está ali para ajudar, e eu tenho lentes específicas para melhorar a questão da qualidade, de contraste, de luz, de tudo para esse cliente. Para isso eu preciso indicar uma lente boa, né? Uma lente de qualidade e também que venha juntar aí também a parte financeira e a questão da qualidade, né? O cliente, agora a pergunta do cliente. Eu cheguei na sua loja, eu fiz a Hum. pesquisa em várias lojas, cheguei na Ótica Diniz. Aí, de repente, me deparei, achei o preço um pouco elevado. Como seria essa informação, essa abordagem sua para esclarecer o cliente? É a Pronto. mim. Eh, Vamos lá, um cliente quando ele entra na Ótica Diniz, primeiro ele está ali comprando produtos de qualidade, seja de armação e seja de lente, tá? Eu não posso jamais comprar uma armação de grife, por exemplo, para uma armação que nenhuma marca existe, por exemplo. Eu não posso jamais. Eu não posso jamais comparar uma lente. Vou dar um exemplo de uma lente nossa. Nós temos uma lente chamada Royal Lux Demais. É uma lente fabricada pelo laboratório da Roya, Roya Japão. Eu estou falando de uma lente que tem tecnologia japonesa. Eu não posso simplesmente classificar ela como uma lente simples, comum, que muitas vezes o mercado vende que não é bacana em questão de adaptação para o cliente. Então, na Diniz, não é questão de ser caro. Eu tenho todos os preços, seja de armação e seja de lente. Mas aí vai caber a questão do que você quer. O que é que você quer? Qual o tipo de armação que você quer? Muitas vezes você entra numa ótica, muitas vezes numa loja de roupa. Vamos dar um exemplo. Sim. Você entra numa loja de roupa, você às vezes se depara com a roupa que você achou bacana, mas você não se ligou na marca. Vamos dar um exemplo aí, tá? Mas aí você achou legal, não, eu quero essa peça de roupa aqui. Ixi, o valor tá um pouco salgado. Ixi, já tem uma marca diferenciada. Mas foi um gosto seu. Mas da mesma forma é ótica. Eu tenho armações hoje de R$ 200 até armações de R$ 3.000, um exemplo, mas eu tenho essa gama de variações de dioptrias, de variações de valores em questão de armação, também de lente. Então vai muito da posição do cliente, né? O que é que eu posso aqui fazer para ficar melhor em questão de valor e qualidade, tá? Então não jamais vou comparar produtos com certos produtos no mercado. O cliente que hoje é fiel da Ótica Diniz, ele não vê apenas preço, ele vê o suporte. Isso, ele vê o suporte, ele vê a questão da confiança, ele sabe que se tiver qualquer situação ou problema,
ele sabe que as óticas Diniz está ali para resolver, está ali para ajudar da melhor forma possível, tá? Por isso que nós trabalhamos com marcas e indústrias de alta qualidade, porque por trás das óticas Diniz, existem também empresas que dão o nosso suporte, tá? Se o cliente chega, se você compra uma armação das óticas Diniz, se você tem um problema, além do meu suporte com você, eu tenho o meu suporte por trás, que é justamente essa indústria de qualidade também que eu compro nossos produtos, para oferecer um bom produto para o cliente. É o suporte do Do suporte, suporte, né? exatamente. Isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui, que é de Carlos, escreveu aqui. Parabéns ao tema, cuja é de grande importância para aqueles que fazem o uso de óculos e para quem vai usar. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Ed Carlos, por participar da nossa programação. Aproveitar aí sobre esse comentário, só para deixar aqui bem claro. Lembrando, lentes com proteção. Só voltando um pouquinho aí, tá? Pode voltar. Não meu amigo. necessariamente porque a lente escura tem proteção. Não, não são todas. E também as lentes claras, como eu falei, as lentes de grau normal, ela também existe proteções 100% UV. Esse que Também, você tá? está usando. Esse que eu estou usando, ele tem 100% de proteção. Eu estou aqui, tem LED, tem tudo. Eu tenho, além da proteção UV, eu tenho um filtro azul também. Então, eu estou aqui com o meu olho totalmente protegido. Durante o dia não é incômodo Não é dar com incômodo. ele. Agora sim, a questão durante o dia. Você tocou num assunto legal também, que é bom também ressaltar. Não é porque tem proteção UV, eu vou usar ela no claro e vai estar tudo ok. Não, óculos escuro é óculos escuro, óculos claro é óculos claro. Eu tô falando questão de proteção. As duas eu posso ter proteção, mas quem vai me dar conforto no claro vai ser um óculos O de sol, óculos né? de sol, né? Isso. Ô, Elias, vamos lá. E a questão de você apostar, que você, não sei, você não começou já como empreendedor no ramo óptico, Não, não. começou trabalhando para alguém, né? Eu antes de entrar do ramo, eu vivi um pouco da música. Eu passei um tempo aí na música. Eu tenho duas Além de, profissões, além né? de tudo, o homem ainda é músico, rapaz. Eu tenho duas profissões que eu falo. Eu tenho uma que eu amo e uma que eu tenho paixão. Eu tenho amor pela música e paixão pela ótica, tá? Então, quando eu saí do ramo óptico, do ramo da música, eu comecei o curso técnico óptico, porque eu estava com uma viagem pronta para ir para o Ceará, que eu ia tocar lá, que ia tocar em banda e tal. Mas aí veio a intervenção da minha mãe, pedindo para eu ficar aqui em Natal, aí surgiu o primeiro curso técnico óptico aqui do Senac. Aí ela, não, faça aí, vai ser bom para você, é um curso profissionalizante. Diga, eu vou entrar. Entrei, depois de 6 meses foi que eu entrei numa ótica para ser auxiliar de serviços gerais. E daí, do curso e a ótica, começou a me dar um gosto. Porque a ótica, ela mexe muito em matemática, mexe muito em física também, são as áreas que eu dou o maior valor que eu gosto. Então, eu comecei a sentir esse gosto de ótica. Então, aí de auxiliar de serviços gerais, passei a ser um montador de óculos, passei a trabalhar na parte de laboratório de fabricação de lentes, e aí comecei a dar treinamento também, porque eu comecei a me aprofundar muito rápido, comecei a aprender muito rápido, e queria ensinar também ótica, né? E aí veio a trajetória em questão de consultor óptico para algumas indústrias multinacionais. Aí foi quando, em 2019, veio a questão da oportunidade de ser um empreendedor da parte de ótica. Mas eu já tinha uma base bem feita, eu acho legal, porque a base que eu fiz para hoje eu ser empresário de ótica, eu tenho a base toda a técnica, toda da indústria, para depois ser empreendedor, né? Vamos lá. E sobre a escolha da marca Óticas Diniz? Então, a Ótica Diniz é outra história que eu tenho nas Óticas Diniz, né? Direto e indiretamente já vai 18 anos praticamente com Ótica Diniz, né? Quanto tempo? 18 anos. 18 anos? 18 anos de Ótica Diniz, direto e indiretamente. Sempre dei aula às Óticas Diniz, ao Grupo Diniz, já fui gerente de laboratório do Grupo Diniz também, né? Hoje eu dou suporte não somente às Óticas Diniz aqui do Rio Grande do Norte, mas algumas de outros estados, para poder dando treinamento sobre parte técnica também e tal. Então, além das minhas óticas, que eu tenho aqui nas Óticas Diniz, na Zona Norte, que é franquia, né? Eu faço parte dessa parte da direção técnica das demais óticas Diniz. Aqui no Nordeste, às vezes vou para fora também dar alguns treinamentos lá, participar de alguns treinamentos em São Paulo, Rio de Janeiro também, aí a gente vai adquirindo Você, como diz o confiança. ditado, o homem é bom, o homem é qualificado, tem conceito, né? Então,
essa escolha da marca em si, você já estava agregado Isso. a essa Já prestação de serviço, né? isso, eu já fiz parte um pouco da história, né. É uma marca que eu sempre gostei de trabalhar, sempre tive confiança nessa marca, não é à toa que eu escolhi ela para ser, pra eu representar, né, que hoje eu tenho a franquia das Óticas Diniz, e pela confiabilidade e o trabalho que é feita a marca. Eu participo de alguns convenções das Óticas Diniz com alguns diretores a nível Brasil, e você vê que, não é simplesmente só uma marca, é uma confiança muito grande que as Óticas Diniz têm com seus diretores para com o seu cliente final. Hoje, a Ótica Diniz, ela existe em quantos estados? Está Hoje é em todo o Brasil. todo o Brasil, É, todo o Óticas Brasil. Diniz? Ótica Diniz é todo o Brasil. Onde A foi maior pioneira? rede Onde foi pioneira? iniciou lá em São Luís do Maranhão. Iniciou lá, Nordeste, nosso Nordeste, isso, Nordeste, né? exatamente. Ô, Iniciou lá maravilha. com nosso amigo Ariano Diniz, né. Vamos lá. Agora, sobre a escolha de empreender no ramo aqui na zona norte de Natal. É. Antes de ter a franquia das Óticas Diniz aqui na Zona Norte, eu tinha essa franquia no Natal Shopping, tá. Sim, Foi a minha sim. primeira franquia das Óticas Diniz. Só que veio a pandemia, e a pandemia para shopping ficou um negócio um pouco complicado, né. No Shopping Natal foi no Shopping? Natal Shopping. Ficou um negócio meio complicado pra gente que é empreendedor em shopping e tal. E aí eu precisei baixar as portas lá das Óticas Diniz do Natal Shopping. Sim. Consequentemente, eu já tive a oportunidade de, negociar as Óticas Diniz aqui da Zona Norte, que é da Tomás Landim. Já tem mais de 20 anos a Óticas Diniz aqui na Zona Norte, tá? Na Tomás Landim. Então aí eu vim aqui, apostei na Zona Norte, que eu sei que aqui eu fui criado aqui, tá? Eu nasci aqui na Zona Norte, Morou em que bairro? morei no Igapó. Ah, aqui de nós. Até meus 14 anos de idade, morei aqui no Igapó. Às vezes eu passo ali pelaquela quadra, uma quadra que Qual a tem aqui. rua? São Domingos, número 18 e 22. É perto das Mangueiras ali, não? É Não, é ali aqui de do lado, frente, sim. ali quase de frente ao antigo Bar do Raimundo. Não sei se você conhece, bem aqui próximo. Perto do cartório ali, não? Não. Mais Cá do pra cá do cartório, né? cartório, é. Sim, sim. E aí eu voltei às minhas origens, né? Eu sempre gostei da Zona Norte, então eu vi aqui como um lado também que é um lado que tem que ter muita atenção, o povo daqui está crescendo muito, a Zona Norte é uma parte que, assim, muito me chamou a atenção, porque devido ao tamanho da população, hoje a gente tem a grande Zona Norte, que pega Extremóis, que pega São Gonçalo, né? Não é Grande Natal, não, é Não é Grande Zona grande Norte, né? Zona Norte, a Zona Que a Norte extensão que é a é. extensão, né? A É. grande Zona Norte. E aqui só tem a crescer. E assim, eu sempre converso com meus amigos lá da Zona Sul, que tem clínicas oftalmológicas também, digo, rapaz, vá lá na Zona Norte, dê uma olhada, tem crescido muito a população, muitas pessoas já procuram serviço aqui na própria Zona Norte. Você há de concordar comigo que hoje é difícil o pessoal ir para o outro lado da ponte, porque muita coisa já encontro aqui, De 15 anos para cá, a Zona Norte não de é verdade? Natal, ela teve uma mudança Radical. radical para melhor. Para melhor, exatamente, para melhor. Então tem muita gente vindo para cá, empreendendo aqui, né, e a população da Zona Norte só tem a ganhar, e ela tem que ganhar muito. A Zona Norte ela tem que ganhar bastante. Os olhos aqui tem que ser gigante, porque aqui é uma cidade, é uma coisa de paixão. Eu também amo a Zona Norte, É, gosto de verdade, nada contra exato. as outras Sim, 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 regiões, claro, com a certeza, entendo. infraestrutura bem melhorada em alguns pontos, sim, Isso, sim, sim. mas a Zona Norte eu acompanho desde o ano de 98 e vejo muitas mudanças, sim, Sim, sim. melhorias, crescimento, infraestrutura, ainda falta muito, né? Ainda Claro. tem muito a Tem umas desejar. estradas aí, né, para É, percorrer, com mas certeza, mas o empreendedorismo cresceu bastante na Zona cresceu Norte, não foi demais, cresceu bastante, bastante. e eu acredito que os investidores começaram A a ter os olhos, né, diferenciado para cá, com né. certeza, a gente vê tudo, lojas de carro, Isso. empreendimentos, vestuário, alimentação, todos os Clínicas, ramos, né, clínicas, clínicas, a parte de clínicas que muitas vezes tinha que deslocar para clínica a Zona Sul, para o centro, isso. e hoje está tudo instalado aqui na Zona Norte de Natal. E eu vou além, tá, uma coisa que está acontecendo muito aqui na Zona Norte é pequenos centros. Você há de concordar comigo que eu tenho aqui a Pompeia, eu tenho a Sim, Tomás Landim, eu tenho a própria Norte Shopping ali, eu tenho a Chegança. Se você vê, são pequenos centros comerciais.
né? E isso está acontecendo muito na cidade, tá? Não dizendo que o pessoal não vai mais pro Alecrim, vai, mas eu tenho tudo aqui, tá? Eu tenho esses meus pontos comerciais aqui que a população aqui já dá essa credibilidade. Própria Avenida Boa Sorte, né? Própria Que Avenida tá Boa Sorte, perfeitamente. muitos empreendimentos, pequenos negócios, de Isso, ponta a ponta, né? De início ao fim. isso. Até questão de restaurantes também, né? Também Tem crescido restaurantes aqui o bons aqui na Zona pessoal. Norte. Exato. Todo diferencial. Antes de você falar sobre a localização Tá, dos tá. seus empreendimentos, tem mais aqui uma colocação do Renan Tavares. Homem Ah, para participar, homem é bom, isso viu? aí. Admiro quem tem trajetória. Parabéns pelo progresso e pela força. Ser empreendedor do RN não é fácil. É verdade, né? Não é fácil, mas a gente tá ali batalhando todos os dias, né? Correndo atrás dos clientes. E a questão da paixão, fazer por amor, né? A gente tem que fazer aquilo que você encara por amor, que você gosta, que você realmente tem aquela paixão, que você encara de uma forma diferente. Aí você vai passando pelas dificuldades, mas você vai ganhando, você vai vencendo. Sempre pensando assim, que amanhã é melhor. Eu sempre penso assim. Às vezes o dia não foi legal, tá, não, mas amanhã vai ser melhor. Porque sempre há um novo dia, né? A força de vontade. É a força de vontade. E como você falou no início, todos acompanharam aqui, que não é você querer apostar no ramo por acaso. O que Exato. acontece no, tô puxando já uma Sim, perninha sim, para sim. o empreendedorismo, Sim, sim. mas todos aqui acompanhou que Elias ele tem uma trajetória de experiência do negócio que ele representa, ele tem conhecimento. Ele não é apenas um apostador leigo. Exato. Do ramo, né? Tem todo um conhecimento técnico sobre o serviço, sobre o produto que ele representa. Exatamente. É uma coisa que foi crescendo, né? Ela foi crescendo, fui buscando conhecimento para quando chegar a um determinado ponto, determinado momento, tá, tô preparado, aí vamos para Agora eu vou Agora eu empreender, vou né? empreender. Você já empreendia como um palestrante, como um Isso, professor, um treinador, que exato. isso é empreender também, né? Também, né? A forma de você, já que você está levando conhecimento, você está ali também negociando com pessoas, né? A questão de conhecimento, de muitas vezes grandes palestras que você dá, existe também uma negociação para você fazer essas grandes palestras. Então você já começa a ter ali os passos, né? Os primeiros passos para Foi chegar até a hora. incentivado também ou você predestinou, Eu, eu quero esse ramo? quando eu já comecei no ramo, em determinado ponto foi algo que eu gostei, já disse para mim mesmo que o meu futuro ia ser ter a minha ótica. Então eu trabalhei para isso. Eu fui correndo para chegar até esse momento. Levou quantos anos para você dizer, Eita, agora é o momento? rapaz, levou 20 anos. 20 anos de bastante conhecimento, 29, bastante 20 anos, bagagem, exatamente, e mano. você dizer, o momento é esse. Exatamente. Tem dado certo? Tem, muito certo, Isso é muito muito certo. importante. Muito importante. Agora eu vou dar um alô aqui, falando de coisa boa também, é de economia renovável na área de energias. Um alô aqui para Júlio, da Planeta Renováveis, a empresa que está há mais de 6 anos no mercado é, e produzindo excelente qualidade também na prestação de serviços aos seus clientes. Planeta Renováveis. Um alô, Julinho. Abraço, Júlio. Um abraço aí, Julinho, uma potência nuclear. Aí quero também aqui desejar um parabéns aqui pro nosso sonoplasta, sempre atento aí É, à visão nas câmeras e nossos áudios, está sempre procurando produzir o melhor para nossos ouvintes, nossos espectadores. O Eric. é isso aí. Parabéns, Eric. Aí, Elias, fala um pouco aqui da localização do seu Sim, sim, empreendimento. sim. Fala do Com primeiro, certeza. onde está situado, para o Isso, ouvinte e o cliente se deslocar até o seu empreendimento. isso. As organizações aqui na Zona Norte tem 2 pontos, né? O primeiro é ali na Tomás Landim, tá? 1531. Fica ali ao lado da clínica CEOF. Um pouco antes da Caixa Econômica, tá? A nossa segunda unidade foi aberta agora, que é a mais recente, foi aberta em maio agora. É aqui na Avenida Bahia, ao lado do Norte Shopping, tá? Ao lado do Norte Shopping, 1978A. Sim, lá, Bem pertinho do Norte Shopping. lá eu Chegando, visitei. Quero visitou aqui lá. Isso, desejar um alô exatamente. aqui para Elianeide. Elianeide. Muito acolhimento, muito bom, Elianeide. E também a Kênia. Kênia. Um abração, Kênia. Visitei aí, muito bom, viu? Um E abraço. aproveitando também, quero deixar aqui um abraço para minha equipe, né? Eu não vou jamais deixar de porque minha equipe hoje ela é meu braço forte, todos, né?
tanto o pessoal da Tomás Landim, quanto o pessoal da Bahia, e também deixar um abraço para todos das Óticas Diniz, tá? Os consultores das Óticas Diniz, a gente sempre está ali debatendo questão de conhecimento para que eles venham cada dia mais aprender, né, e desenvolver a parte ótica. Elias, você falou numa parte muito importante aí, que é o reconhecimento do colaborador. Sim, sim. Então, eu já tenho conversado com outros empresários, é uma das partes mais difíceis hoje, é a questão do RH. Você formar um colaborador, tenha competência e queira ser competente. Com certeza. Porque não adianta ser competente no momento que você está contratando ele, Isso. se ele não mantém aquele perfil, aquela qualidade que é necessária para manter os serviços em ordem, Exato. aquele empresário também torna-se um fracasso. É verdade. E assim, eles são a minha entrada, né? Eles que tá ali de frente para o meu cliente final, né? E eles têm que ser bem treinados, bem cuidados, tá? Eu tenho um carinho enorme por cada um. Isso aí, sem sombra de dúvida, não é querendo aqui se engrandecer ou coisa igual. Não, não é isso. É porque realmente eu tenho esse carinho por eles e sempre tô ajudando eles da melhor forma possível, tá? E por isso que eu tenho esse carinho aqui enorme e deixar esse abraço para eles. Elias está aqui, por um acaso eu fui visitar, passei com um amigo na ótica Diniz do Potengi, E na foi. Avenida Bahia, Bahia, ao lado do Partage isso. Norte Shop. Aí conheci a Kênia e A Eliane. Elianeide. Aí falei do meu programa, aí Elias estava acabando de chegar. Foi. Me acolheu muito bem, sem saber nem nada. Quem eu representava, que eu tinha interesse em trazer ele, né? E hoje ele está aqui prestando esse excelente serviço de informação e de utilidade pública, que é a nossa saúde ocular. Elias, hoje a gente não falou de empreendedorismo, Foi. mas na próxima vez que você vai sortear alguma coisa Com aí, certeza, com vamos certeza. escolher o que vai ser sorteado na próxima entrevista de Elias, certo? Mas o tema foi de excelência. Que bom, eu fico feliz, né? Eu vi aí pelo pessoal comentando aí, achou bacana. Já fico assim disponível, tá? Pra quando você precisar, a gente tá aqui debater também sobre ótica, que eu gosto muito de falar sobre saúde ocular, que é muito interessante e é importante também, né? Já fica aqui a minha disponibilidade. Levaria uma semana, né? Se fosse falar aqui, Levaria, com uma certeza. semana de conversa. E haja garrafa de café, Com né? certeza. Então, o programa é esse, o fundamento é trazer informações boas, informações úteis para a população e tenha pessoas qualificadas, Sim, sim. né? Cada vez mais eu vejo que os nossos convidados têm um nível excelente de informação e todas essas informações não estão sendo retraídas, ao contrário, está sendo repassada para a população. Isso, exatamente. E a gente tem que passar, né? A gente tem que passar a real para o nosso cliente. É isso que eu sempre falo, né? A gente tem que ser realista, a gente tem que ser humano, né? Não é porque eu estou mexendo ali com o comércio, mexendo, claro que a parte financeira para a gente é importante, mas a parte humana também ela é muito importante. E essa parte humana é questão de passar informação cabíveis, necessárias de responsabilidade, né? Tem que ter essa responsabilidade de passar para o Sim, cliente. com certeza. Eh, e como eu tenho uma frase que saúde não tem preço e sim valor, né. Exatamente. Então o valor não se calcula. O Exatamente. Não se calcula de maneira nenhuma. que é que Tem você a gente tem que se cuidar, né. Hoje a gente sabe que, as pessoas hoje elas se cuidam muito mais, né. Ela tem aquele interesse de ver a questão da sua saúde mental principalmente, né, uma coisa que é muito importante. Eu já vi que você tratou isso de alguns programas seus, a parte mental hoje ela é importantíssima, né. Nós temos a parte física que temos que cuidar também, que é a questão da alimentação e tal, e a parte mental que hoje a gente precisa demais, né, tá sempre, ligado nas situações, para que situações não levem você a ter certo desespero em questão de decisão ou coisa igual. Então hoje mentalmente, você tem que estar muito sadio, com a mente muito sadia. E para isso é você ter que sair, ir para uma academia, ir para uma praia, desopilar também, né, ler um livro, conhecer, ó, né, livro é é importante, faz importante. tempo que eu li um. Eh, Elias, e uma coisa que eu vi aqui é uma observação, não é bajulagem nem Tá, merchandising. tá legal. O que eu vou falar agora é que
todos aqui, ouvintes, espectadores, perceberam que você não veio vender produto. Ah, legal. Você Massa. veio repassar informações sobre saúde. E a nossa saúde, da nossa visão, nossa saúde ocular é de extrema importância. Não tem como calcular a importância disso. Eu que quis puxar um pouquinho Sim, sim, mais sim. sobre o seu ramo, sobre o seu nome no mercado, sobre sua empresa, a Ótica Diniz, as Óticas Diniz, e você não veio vender produto aqui. A minha preocupação é a saúde ocular, né. Eu tenho, como eu falei para você, eu tenho uma paixão por esse ramo, né. E essa paixão faz eu ver com os olhos com um olhar diferente, tá. Em algum momento eu vou, claro que eu vou vir aqui um dia falar sobre promoção, falar sobre sorteio, né, mas Na o que eu na próxima. próxima, mas o que eu quero aqui é se atentar justamente àquilo que eu domino e gosto, que é a saúde ocular. Mas vamos fechar um pouquinho aqui. Se o cliente quiser comprar qualquer óculos com armação, lente lá, quais as formas de pagamento que o cliente hoje se direcionar para comprar, está destinado a Isso. comprar um óculos na Ótica Hoje Diniz? nós trabalhamos com vários tipos de forma de pagamento, cartão de crédito, tem o multicrédito que nós usamos lá também, né, tem cliente que não tem o cartão de crédito, mas pode usar a parte de crédito da financeira de crédito, parte de Pix, né, a gente tá vendo outras formas aí que é bacana que tá entrando no mercado, é você conseguir comprar através da conta de energia, que tá facilitando a questão da compra, né, também. Isso aí a gente tá agregando nas óticas Diniz, né, para ficar mais fácil também, as melhores formas possíveis de compra para o cliente final. Importantíssimo, né? E tem que acompanhar os Tem, adereços, os tem que endereços da acompanhar. tecnologia, né? Porque Exatamente, senão fica fora do mercado. isso. Ali é 61 minutos de informação repassadas com muita clareza Que e bom. uma linguagem técnica, porém muito simples. Todos aqui que acompanhou, deu para perceber. Espero que na próxima vez a gente tenha muito mais esclarecimento e que você fale um pouco sobre o empreendedorismo, que Com hoje não deu certeza. tempo, viu? E Com quero certeza. agradecer quem esteve presente aqui, nos acompanhando no chat e no YouTube. Agradeço a todos que continuem se inscrevendo, porque nos ajuda a levar as nossas informações mais longe, certo? O programa Falha Nossa está chegando ao fim de mais uma edição, mas sexta-feira terá bastante informação, como todos aqui já têm acompanhado. Eu quero deixar um abraço a todos e agradecer a Elias Fernandes por ter nos prestigiado com informações riquíssimas. Uma boa noite e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos.